pensamentos, capazes desde então de executar sublimes cometimentos. Acima do amor fraterno só há um outro, indefinível, forjado de luz, de aromas, de melodias, é o amor dos amores, o amor supremo que consagramos ao Criador do Universo. Já tens, meu irmão, essas duas fagulhas deifícias para te iluminarem o espírito, e foram elas que te fizeram o coração invulnerável aos golpes do venábulo das paixões criminosas, das imperfeições de caráter, dos erros ignóbeis. Saíste ileso das derradeiras pugnas morais em que entraste, por isso conquistaste o troféu, a que aspiras há mais de um século, a tua união com o ente adorável que, ultimamente conheceste com o nome de Gianni. Previno-te, porém, de que não está finda a tua tarefa e jamais o estará. Deixaste na terra aquele que, em existências infrutíferas, como foram muitas das tuas, poluiu as mãos em crimes hediondos, homicídio e suicídio arrastado ao turbilhão das iniquidades por tua causa. Já iniciaste a sua reabilitação e tens que erguer as paragens radiosas àquele espírito, ao qual estás preso por liames indissolúveis, urdidos de carícias, de acatamento, de sacrifícios, de amizade recíproca, que se denominam amor paterno e filial. Não está, pois, consumada a tua missão no planeta a que te achas ainda ligado por compromissos sagrados e inalienáveis. Vais repousar por algum tempo, numa das mansões venturosas da criação, refazer a têmpera da tua alma, após os torneios arriscados do sofrimento, recordar o que já foste, receber imprescindíveis instruções. Em seguida, aqui voltarás custodiado por mim, que te norteio há séculos, com um desvelo que não podes pôr em dúvida, empenhado pela tua definitiva regeneração. Lembra-te, sobretudo, de que prometeste mitigar os infortúnios, a acerba saudade de quem espia excruciantemente os seus desvios, supondo-se abandonado nos instantes de indizíveis tormentos íntimos. Capítulo 3. Dito pelo meu querido instrutor o que vos acabo de repetir, começamos, por um brando impulso na nossa volição, a fender os ares em demanda do infinito, onde se engastam as joias faiscantes do Onipotente, os astros e as nebulosas. A Terra que, no princípio da nossa ascensão, vista do alto, tinha proporções titânicas, foi decrescendo, diminuindo de volume, até se tornar um fruto gigantesco, depois uma pequenina e escura noz, desaparecendo por fim, qual microscópico protozoário. Chorei novamente, enternecido e saudoso ao rememorar o insulamento, a desventura do paralítico que ficara ainda no orbe das lágrimas, no tétrico esquife terrestre, inumado em profundas trevas, carpindo por mim, talvez abraçado aos estilhaços do dileto violino, como um náufrago aferrado aos destroços da galera esfacelada, tendo a inflorar-lhe o coração a derradeira esperança de avistar um recanto da terra patrícia. Compreendi, então, a proporção que aumentava a nossa separação e se tornava incomensurável a distância existente entre nós, que nossas almas se achavam perenemente ligadas uma à outra. Afigurava-se-me ver delgadíssimo fio tirado de um novelo de luz, atando-as perpetuamente. Mas, por que chorava eu, quando ia ser feliz? Feliz, quem o é em todo o universo? Onde existe aventura se jaça, em toda a sua plenitude, meu amigo. Sempre alegria e a dor, a fazerem entre si a partilha do nosso coração ou da nossa alma, unidas como a sombra ao sol, a escuridão à claridade, a noite ao crepúsculo. A dor é como a áspide que se oculta na fronde dos jasmineiros em flor, à espreita dos ninhos dos rouxinóis, ou que rasteja pelas verdes hastes, tentando magnetizar e deter, para devorá-los, os que passam voando, a sonhar venturas. Sim, eu ia unir-me à adorada Jeanne, prender na minha sua mão tutelar, oscular-lhe a fronte por aí. No entanto, tinha a tristeza a mesclar de azeviche o meu júbilo, lembrando-me de que subia para o repouso, para a paz, e deixava petrificado,
acorrentado ainda ao sofrimento, o meu companheiro de suplícios. Aí, aventura integral não existe na terra nem no céu. Deus, porém, o artista inimitável, bem sabe por que não a criou. Foi pela mesma razão por que não criou a rosa sem a lagarta, a luminosidade sem a penumbra, porque a felicidade completa restaria o espírito à beatitude, à inércia, ao passo que a dor o estimula. Falo conceber aspirações excelsas, enfim, imprescindível à natureza humana, porque espiritualiza e sublima os seres. O riso, que desabrocha nos lábios que se descerram, dá muita vez lugar à sátira, à irrisão, ao passo que a lágrima deslizar de pálpebras violáceas inspira uma epopeia, uma sinfonia majestosa. Bendita, pois, a melancolia que me acompanhava ao império, como satélite a um astro, pois era ela quem me infundia na alma sentimentos bons, generosos e puros. Sempre a voar celeremente como outrora quando era Paulo de Varnier, com as ideias desanuviadas pelo meu nobre mentor, todo o meu passado se me patenteou. Contemplei-o desde o instante mais remoto até os que estavam transcorrendo. Vi todos os quadros das minhas várias existências, desde a época em que era um simples lapúrdio, animalizado, boçal, atuado por instintos grosseiros, uma quase antropóide, pertencente à humanidade primitiva do globo terráqueo. Acompanhei meu desenvolvimento físico através de múltiplas encarnações. Observei-me a delinquir muitas vezes, transviado da virtude em muitas vidas improfícuas, até que me arpocou o espírito remorso. Então, compungido, meus sentimentos se foram aprimorando e me tornei afinal um homem culto, um artista dominado por elevados ideais. Ora me via como algoz, ora como vítima, espiando os meus desvios abomináveis. Reconhecia, um a um, os seres que me são caros, salientando-se sempre Jeane e o meu longânimo protetor. Pude avaliar todos os seus sacrifícios ignorados, todos os atos de heroísmo que praticou para me erguer do pau do vício, em que me chafurdara, as paragens luminosas da perfeição psíquica. Agradeci-lhe comovido toda a sua dedicação, mas, modestamente, ele me impôs silêncio e pediu que observasse a série de quadros em que eu aparecia sempre como protagonista de algum drama familiar, quadros em que, como bólides sulcando o céu enegrecido, a cólera, o arrependimento, a vindita e o amor riscavam o cenário das minhas existências. Tantos pensamentos tumultuavam e se entrechocavam na minha mente, que me sentia torturado e julgava estar delirando ante o desfilar ininterrupto daqueles painéis movimentados, até que, afinal, lhes entrevi o termo, vi-me cego, desvalido, lutando penosamente para obter meios de subsistência, ao lado de duas criaturas amadas, Jeane e meu pai, que foram outrora Elizabeth e Carlos. Apreciei os meus triunfos artísticos, a enfermidade de minha irmã, a filantropia de Duchamont e de Margot, minha moléstia incurável e minha morte. Chegara, enfim, ao presente e logo em mim se produziu uma brusca estagnação de ideias, um vácuo impreenchível e insondável se abriu. Invadiu-me a sensação de um silêncio incomparável, qual só deve reinar na profundeza dos mares e dos sepulcros. Tive a impressão de que ia desmaiar e só então adormecer eternamente. Paralisaram-se-me todas as potencialidades psíquicas. Não era eu mais do que leve pluma insensível e inanimada à mercê de uma força poderosa que me não foi possível definir. Pouco durou, porém, o meu entorpecimento intelectual. Qual planeta que, transpondo espessa penumbra, mostrasse de novo a face iluminada pelo sol, despertei daquele esvaimento, da letargia espiritual que me empolgava e aturdia, e assombrado percebi o desabrochar de todas as minhas faculdades mentais. Uma luminosidade astral me penetrou, um fulgor de constelação se produziu dentro do céu de minha alma, que ficou suavemente iluminada por flavo e deslumbrante crepúsculo. Atingimos finalmente o alvo da nossa jornada,
Abeiramo-nos de uma estrela esplendidamente verde, semelhante, pela coloração e fosforescência, a um pirilampo, e, ao cabo de breve tempo, pairamos a pequena distância do seu solo. Deliciosa sensação experimentei ao lhe penetrar na fotosfera esmeraldina, que aformoseava incomparavelmente o meu donairoso instrutor, realçando-lhe as vestes alvinitentes, matizando-as de delicadas tonalidades. Parecia-me haver ao mesmo tempo uma irradiação a envolver meu corpo anímico e outra a borbotar de dentro de mim. Ora supunha que meus pensamentos iam sofrer nova paralisação, travados por um poder incontrastável, ora os sentia impregnados de intensa radiosidade, a me brotarem da mente com tanta violência e fecundidade que, se pudesse grafá-los, ocupariam toda a extensão da fila alvíssima da Via Láctea. Aproximamo-nos do núcleo resplandecente do orbe esmeraldino, voejando horizontalmente cerce ao solo. Logo se nos foram ostentando paisagens encantadoras, de aspectos indescritíveis, serranias que pareciam moles gigantescas de turmalinas, com todas as nuances do verde, solares de estilo bizantino, esculturados em jaspe translúcido, com extensos hortos em que medravam vegetais e esguios, com formosíssimas flores intangíveis para os que ainda perlustram os planetas inferiores, parecendo lavuradas em pedras preciosas, de todas as cambiantes, recebendo essências aminíssimas. Inefável melodia se desprendia de todos os castelos fulgurantes, como se em todos eles estivessem celebrando pomposos festivais. Esvaíram-se-me, lentamente, todas as recordações dolorosas da terra. Dominou-me uma bonança, uma calma que desejara jamais se extinguisse. Subitamente, porém, meu amigo, meu galhardo guia parou e em seguida principiou a descer. Pousou num dos degraus da escadaria, em forma de voluta, de um deslumbramento, como que talhado em topázio rútilo, e penetramos sutilmente, de mãos unidas, num salão em que a luz jorrava do próprio teto de cristal coruscante, de envolta com as fragrâncias dulcíssimas de flores imarcessíveis e com os arpejos de uma orquestra que executava a magistral sinfonia. No recinto se apinhava a seleta sociedade, constituída de seres todos jovens, trajando singelamente, mas com suma elegância, túnicas de escumilha argêntea, luminosa. Lembrei-me então do tempo em que ia tocar à noite nos palácios de Paris e apreciei o contraste que havia entre mim e outra multidão. Na terrestre, imperavam quase que exclusivamente o egoísmo, a vaidade, a ostentação, a hipocrisia. Na sideral reinava unicamente o amor, em todas as suas nobilitantes modalidades. Das frontes de todos aqueles seres, aureolados por um halo radioso, transpareciam pensamentos de pureza extrema. Todas aquelas entidades translúcidas se achavam animadas por ideais elevados, por sentimentos fraternais, a borbulharem de seus corações radiosos, que eu via pulsar através das suas roupagens de neve. A realidade, porém, me absorvia a atenção. Entramos naquele reduto luminoso, onde se achavam congregados centenas de seres pulcros e o meu tutelar companheiro, cheio de solicitude, nos apontou, murmurando: Eis-nos chegados, meu irmão, a um dos inúmeros Ateneus do universo, onde os espíritos libertos das últimas imperfeições, acendrados pelos sofrimentos, remidos pelo escrupuloso cumprimento de deveres sociais e divinos, vem retemperar as forças combalidas por prolongadas liças morais, em que os corações combatem e, às vezes, saem dilacerados, recobrar novo alento para prosseguirem na senda de austeras virtudes, pensar as úlceras que se lhes abriram na alma durante as árduas pugnas contra o mal e a adversidade. É aqui, finalmente, que eles iniciam o estágio para o desempenho de graves e meritórias missões, as de mensageiros celestiais. Rejubila, meu irmão, porque alcançaste um esplêndido triunfo na tua última encarnação, ao lado daquela quem amaste santamente. Tu e Sidéria já estáis classificados na mesma categoria espiritual,
julgados, no areópago divino, dignos de permanecerem no orbe de paz, de alegrias imateriais, sãs, imáculas, e também de aprendizagens imprescindíveis ao excelso mister de agentes siderais. Vais receber o batismo espiritual, deixar de ser designado por um nome terreno e tomar outro, imutável, escolhido por mim, o de astral. Eis, doravante, como te chamarás. Esse nome assinala a tua iniciação no sacerdócio dos mais dignificadores encargos. Ao terminar essa breve locução, há um gracioso gesto de Alfém, nome do meu brilhante protetor, que me revelou pela primeira vez traço. De nós se acercaram todos aqueles entes airosos, semelhantes a joviais e chileantes andorinhas esvoejando celeremente as primeiras vibrações do campanário do templo onde pairavam, e, dentre todos, um se destacou, que me fitava com insistência desde que ali chegáramos. Reconheci nele a mesma graça ou aparição que, ao executar o sonata às núpcias das rolas, empunhava uma lira de flores. Sentindo-lhe olhar que se embrenhava até o mais recôndito escaninho de minha alma, como que a me mantar, a atrair o meu ao seu espírito, prendendo-o com um atilho de sol, subitamente compreendi que aquela entidade unificava diversas criaturas, as últimas das quais foram Elizabeth e Jeanne. Ela representava a fusão de dois amores inextinguíveis, o amálgama de duas eternas e inefáveis afeições, já abençoadas pelo Criador. Ali estavam numa só individualidade a noiva e a irmã idolatrada, cujos traços fisionômicos a minha retentiva sempre conservara e o meu coração evocara sempre. Tinha diante de mim Betty e Jeanne, meu amigo. Ventura indefinível, inaudita. Capítulo 4. Imaginai, meu amigo, o transporte de felicidade do meu espírito, no magno instante em que me aproximei daquele ser secularmente amado. Por momentos se me mobilizaram todas as ideias, concentradas no presente, naquela incomparável realidade, de qual não mais poderia duvidar, a minha perene união com o ente a quem idolatrara em várias existências. Pouco a pouco, entretanto, minha mente se deu bom, permitindo-me aquilatar melhor a minha dita. Estava a meu alcance a síntese de todos os meus sentimentos afetivos, a concretização de duas entidades, Elizabeth e Jeanne, fundidas numa outra, que a substituíra com vantagem, Sidéria, arcanjo puríssimo, alvo, radiante, cujos pensamentos luminosos denimbavam a fronte nobilíssima. Estava perto de mim aquela por quem tanto sofrera aí fora, ultimamente, a consórcia de minhas amarguras, partícipe de todos os meus pesares, único raio estelífero que me iluminara a infância e suavizara as tristezas da minha mocidade vanada pela cegueira, que me norteara a alma para o onipotente, lançando-a, no impulso fortíssimo, do pélago terrenos paragens cirúleas, pois que para ligar ao seu meu destino foi que logrei esquecer as ofensas que me fizeram desumano adversário, foi que aprendi a abominar o mal, a acrisolar os meus pensamentos, a trilhar a senda do bem. Vê-la quanto me aprovesse, poder transmitir-lhe as minhas aspirações, os meus pensamentos mais secretos, narrar-lhe todos os meus passados infortúnios, as minhas inquietações quando dela me apartava. Saber que a nossa vida, por todo sempre, seria idêntica, que estavam findas as nossas rudes provas, que a nossa aliança, eterna e indissolúvel, fora abençoada pelo Incriado. Avaliai, por tudo isso, meu amigo, a extensão da minha alegria. Como me sentia compensado de todas as angústias, naqueles segundos de ideal felicidade. Em um só instante, de lídimo contentamento, olvidei séculos de dor e de lágrimas. No entanto, turvava o meu regozijo uma recordação de prístinas eras. Seria possível que aquela criatura, objeto ali do meu enlevo, cândida e vestalina, fosse a mesma por quem já nutrira a pecaminosa paixão, quando a fizera minha amante, roubando a um lar honesto, compelindo-a a abandonar um pequenino ser, que, sem os seus cuidados maternais, perecera.
cruel inimigo me execrara. Reconheci, então, que bastante razão tivera ele para me odiar. Apavorava-me a lembrança de ter sido um miserável roubador da honra e da ventura alheias. E a evocação dos meus crimes começou a marcar a satisfação que me inebriava naquele momento soleníssimo da minha existência astral. Como pudera o sempiterno olvidar os nossos delitos? Estariam completamente purificadas as minhas mãos que se purpurearam no sangue de um irmão afrontando na sua dignidade de esposo? Como nos punir o Criador e pusera termo aos nossos mútuos rancores? Impondo-nos rigorosa mas imparcial e íntegra sentença, ligando os nossos destinos em várias encarnações, fazendo que nos amássemos santamente, unindo as nossas almas por elos imateriais, por afetos inextinguíveis. Compreendi então que fora levado a rememorar o passado para poder ajuizar a extensão da generosidade e a retidão da justiça divina. Senti que nunca o meu espírito se elevara tanto ao onisciente como após o confronto de meus erros com a sua longanimidade e a inteireza das suas infalíveis leis. Daí resultou a minha perpétua submissão ao censor celeste. Do abismo das reminiscências em que me engolfara, o meu prezado guia me tirou, tomando-me uma das mãos e levando-me até onde se achava o ente adorado que eu embevecido fitava. Aí chegando, falou assim: Irmãos, eis aqui mais um espírito valoroso que triunfa, mais um ser evoluído que vem iniciar-se no tirocínio elevadíssimo de mensageiro celestial, mais um liberto da carne, do erro, das imperfeições morais, que se reúne às nossas fileiras, enchendo de alegria todas as mansões deste orbe, onde se soleniza a chegada de mais um prosélito do bem, de um irmão em Deus. Todos se acercaram de mim, saudando-me graciosamente, depondo-me na fronte o beijo fraternal, eu retribuía. Depois, voltando-se para mim, continuou o guia: Eis aqui a tua noiva e a tua irmã, astral. Chegou, enfim, o instante de se efetuar o consórcio que, há muito decênios, desejaste realizar, através de obstáculos intransponíveis. Desde que o amor fraterno vos algemou, jamais substituirá outro sentimento da natureza dos que imperam nos seres ainda sob o guante do sensualismo. O afeto imáculo que, há muito, consorcia as vossas almas, como as de todos os entes que aqui se congregam e as dos que habitam todas as estâncias radiosas esparsas pelo firmamento, por um outro é superado, pelo amor que nos vincula ao Criador do Universo. Poderíeis, há meio século, estar fruindo a aventura desta comunhão espiritual, tão sofregamente almejada, mas não o lograstes porque muitas vezes delinquistes. Não desejo recordar os vossos desvios, para não obscurecer a rósea felicidade de que hoje vossas almas exultam. Dir-vos-ei apenas que, afinal, soubestes conquistar o galardão dos vencedores, dos fortes, cumprindo retamente a pena que vos fora imposta. Para que reparasseis as vossas transgressões, precisastes de várias existências plenas de lutas mortificantes. Suportando penosos labores, padecimentos ignorados, expiações, ofensas, ficastes purificados, espiritualizados. Cumpristes todos os deveres sem tergiversações, praticastes atos de altruísmo, fostes carinhosos e compassivos para com o vosso último genitor, tementes e observadores das leis sacras. Não lodastes os lábios com palavras de escárnio, de ceticismo, de blasfêmias, de perjúrio, de hipocrisia, antes os purificastes com as de perdão, consolo e piedade. Enobrecestes as mãos, outrora manchadas pelo homicídio e pela aniquilação da própria vida, por meio de lides honrosíssimas. Estais reabilitados, diletos irmãos. Abençoai agora as rajadas da adversidade, muitas das vezes desencadeadas sobre os vossos lares. Abençoai as vossas humilhações, as vossas dores, pois que foram elas que vos emanciparam das imperfeições. Eu, que vos oriento há mais de um milênio,
cobrindo-vos incessantemente com a minha solicitude, participo da vossa alegria. Ela repercute no meu íntimo, como no de um pai extremoso repercutem a glória, o valor de seus filhos, as honras que se lhes tributam. Galgastes heroicamente um degrau da escada infinita da evolução e do progresso psíquicos, podeis, em consequência, permanecer neste orbe, uma das primeiras paragens a que aportam os regenerados, o tempo que seja necessário ao vosso repouso. São em número incalculável as esferas rutilantes, mais louçãs do que esta, que ireis escalando aos poucos, à medida que vos fordes elevando na espiral sem fim da perfeição espiritual. E desencetar a aprendizagem nobilíssima da missão de protetores da humanidade sofredora, e desaprender a insuflar nas almas combalidas pela dor sentimentos dignificadores, elevadas ideias, novas energias, reflúvios de esperança e de concórdia, a enchê-las de tenacidade, de perseverança sem desfalecimentos. E todo triunfo psíquico, que algum ser infeliz alcançar por vosso intermédio, vos fará também subir um grau na hierarquia espiritual. Recreai-vos, porém, durante algum tempo, desfrutai a bonança que impera nesta mansão venturosa, ao lado destes irmãos, nossos ternos aliados. Reconfortai vosso espírito ainda aturdido e ulcerado por longas e macerantes provas. Depois, quando houverdes de partir, sabereis quais as criaturas que tereis de custodiar no áspero trâmite da virtude, que termina no céu, no infinito, no seio do próprio arquiteto do cosmos. Antes, porém, de iniciardes a tua magna tarefa astral, vais compor uma marcha triunfal, cujo tema te proporciono neste título que lhe dou, Epitalâmio Sideral. Até hoje produziste composições inspiradas por transcendentes menestréis, agora te vai ser outorgada a faculdade criadora das artes, que é um dos atributos dos que, evoluídos, cursam as academias do universo. Vais dedilhar um instrumento desconhecido na Terra, um instrumento que a tua alma emotiva fantasiava para dar expansão ao teu estro musical por achar imperfeitos o violino e o piano, incapazes de exprimirem o que ouviras em êxtase. Chama-se a piolia, pela sua analogia com a de Éolo, que era tangida por bardos imateriais, invisíveis, e não exclusivamente pela viração. Essa harpa é um magnífico conjunto de várias orquestras, produz uma sonoridade encantadora, que desce em ondulações, até ao cérebro dos artistas planetários, fazendo-os julgar sem delírio ou em sonho, como te sucedeu muitas vezes. Assim dizendo, tomou-nos a mim e a minha irmã pelas mãos e nos levou para junto de um titânico e rutilante instrumento, que me pareceu esculpido em topázio e possuir cordas ordidas de sol. Cada uma tinha o som de um aprimorado instrumento e nenhuma cessara de vibrar, de desferir acordes suavíssimos, enquanto o meu magnânimo mentor nos falava. Colocando Jeanne à minha direita, como outrora, em Paris, quando compus a primeira melodia, me fez, deslumbrado, tanger a formosa harpa e se conservou, com o seu aspecto majestoso, a pouca distância de nós. Depois, elevou os braços em atitude de prece, para receber do alto eflúvios que certamente provinham do delubro onde se refugia o sumo inspirador, para de lá dirigir todo o universo. Estabeleceu-se entre ele e o céu uma verdadeira fusão, pois que fúlgida cascata fendeu o espaço em direção às suas mãos alvinitentes. Impus-me, então, sobre a cabeça, brandamente, os esguios, diáfanos e resplandecentes dedos, e logo senti que na minha mente desabrochara, por influxo divino, nova potência. Pude, logo, por mim mesmo, numa hebrez de ventura inefável, compor uma portentosa marcha esponsalícia, que é a vez de ouvir, meu amigo, quando findar a minha primeira missão espiritual, pois ireis comigo ao mundo esmeraldino onde encontrei a felicidade somente ideada no globo terrestre. Conheceis a sublimidade da música em pleno infinito, é inexprimível em qualquer idioma planetário.
Só ela interpreta todas as gramas das emoções da alma quintessenciada. É a sua linguagem maviosa e, como na terra as totinegras que se comunicam e compreendem por meio de melífluos gorjeios, assim os seres astrais se transmitem uns aos outros a alegria, a esperança, a fé, a saudade, improvisando treinados nos arrabis e nas cítaras mágicas, maquinadas por artífices divinos. As ondulações melodiosas, que se evolavam de sob os meus dedos, sobrepujavam as da própria harpa de Aulo, que rapsodos intangíveis dedilhavam quando por suas fibras perpassavam os zéfiros, excediam as daquele, cujos místicos salmos se inspiravam nas leis eternas, Davi, exilado do céu, que, em momentos de transporte, lembrando-se certamente do que deixara no além, nalguma coruscante esfera, compunha cânticos suavíssimos que deleitavam o rabino Saul, serenando-lhe a exaltação do espírito. Aquelas modulações não traduziam a sanha nem os sentimentos fortes e bárbaros. Eram antes como que pipilos de aves, trilados de passarinhos despertados numa selva secular, recendendo aromas, engalanada de orquídeas, como a das regiões equatoriais. Pareciam, outras vezes, blandiciosos lamentos, balbucios de crianças. Querulas tornou-se escudeiro músico do rei Saul, a quem cantava com seus salmos acompanhados de harpa, reminiscências de lágrimas vertidas outrora, de dores sofridas e que afloram a alma sem mais a magoarem, graças à unção do tempo, que balsamiza todos os pesares. Conclui a majestosa marcha, na incomparável harpa, por um crescendo triunfal, expressão do regozijo de duas almas afins que se encontram após séculos de separação e sofrimentos, e que juntas ascendem ao empíreo, para jamais se separarem. Todas as entidades gráceis que, sorridentes, nos rodeavam, na partilha fraternal do contentamento e dos desgostos, espargiam sobre mim e sidere fragrantes flores, cujas pétalas tinham a aparência do rubi, da safira e da opala eterizadas e se desfaziam ao tocavam o solo. Percebi então que meu espírito se iluminara para todo sempre, que minha fronte se nimbara com o halo da inspiração, que esta, em catarata refulgente, descia suavemente do alto, desde que meu seráfico protetor invocara o onisciente. Seguiu-se um curto silêncio. Ergui-me docemente, impulsionado por meu mestre, e este, passando a ocupar o meu lugar, improvisou um cântico magistral, que recebeu a denominação de hino fraternal, e logo foi entoado pelas vozes cristalinas e melífluas de centenas de seres de beleza apolínea. Terminou o maravilhoso festival, depois de serem tratados vários temas de moral, de ciências e de artes, por outro hino, mais formoso do que aquele, ressumbrando reconhecimento, veneração, sentimentos puros e inefáveis, que arrebatavam as almas dos que o escutavam aos paramos divinos. Era consagrado ao Onipotente. Capítulo 5. Passei algum tempo nesse Éden maravilhoso, identificado aos seres que o povoam por inquebrantáveis zelos afetivos, ouvindo as odisseias de suas transcorridas existências, conselhos benéficos que só a experiência de milênios de provas só ditar, engenhando obras de arte, assistindo às encantadoras festividades que lá se realizavam constantemente, escutando preleções científicas e morais, tendo sempre a meu lado a irmã querida. Lembrávamos-nos, ela e eu, sem amargura, de todos os episódios de nossas últimas encarnações, mormentidos daquela em que malogrou o nosso noivado, quando éramos Paulo e Elizabeth. Descrevi-lhe, com vivas cores, quanto sofri ao voltar pela última vez a Berlim, sem a trazer comigo para a França, deixando-a ainda entregue a seus algozes, onde havia sempre lacrimosa, aos pés de sua mãe desfalecida. Recordamos todo o martírio inominável dos últimos meses que se seguiram ao nosso encontro e o nosso trágico fim. Rememoramos a nossa existência recente, e em que vivemos sob o mesmo teto, e ela me confidenciou que, antes de ser Jeanne, tivera outra curta e miserável vida,
em que fora uma pobre criança deformada, linfática, quase cega, filha de criaturas rudes e cruéis que premeditavam explorar-lhe a desventura, fazendo-a esmolar. Perecera no incêndio, cuja evocação ainda lhe torturava o espírito. Dei-lhe a conhecer o pesar que me exulcerara o coração por não a poder contemplar, em consequência da minha cegueira, o saber quanto a mortificava, sempre que me acompanhava aos saraus, a obrigação de ficar, quando tantos jovens sorridentes se divertiam, trajados com arrequintado aparato, nos saguões, ao lado de fâmulos e lacaios, a esperar-me, trêmula de angústia para me guiar ao nosso pardieiro. Lembramo-nos dos dias de adversidade, em que nos faltara o pão, do desvelo de Margot, da generosidade de Duchemonte, do sofrimento do paralítico, que ainda se achava aprisionado no leito de suplícios, e desejamos partir em demanda do planeta da lágrima, para segui-lo na sua via crucis moral, para lhe ungir a alma com o bálsamo da nossa dedicação. Essas mútuas confidências ainda enlearam mais os nossos espíritos na trama do amor fraterno, solidificando para sempre a nossa indestrutível afeição, tornando eterno o nosso consórcio. Fluímos assim, durante algum tempo, inaudita felicidade, considerando uma aventura até a reminiscência das nossas passadas amarguras, que então nos apareciam atenuadas, esbatidas como paisagens lobrigadas ao longe, através da cerração ou entrevistas em sonho. Nossos irmãos compartilhavam do nosso regozijo e em muitos deles, reconhecemos amigos e parentes de outras existências, e que mais do que nunca o são agora, pela afinidade de ideais, pela identidade de condições, pela comunhão de sentimentos. Também eles nos relataram as suas lutas, as aprendizagens dolorosas por que passaram, para alijar de suas almas de réprobos as máculas e conquistar a perfeição psíquica. Cada um daqueles seres louçons tinha mágoas a narrar, reconhecendo, porém, a justiça e a longanimidade do Criador, que sentencia de acordo com os erros cometidos e sabe galardoar os esforçados. Por fim o nosso querido guia nos tirou do embevecimento em que nos comprazíamos, dizendo-me: urge partas, astral, a desempenhar a tua piedosa missão. Se a cumprires denodadamente, poderei deixar-te entregue para sempre ao teu livre-arbítrio. Espero que jamais cometas a menor infração às leis do Onipotente, porque a nossa responsabilidade se avoluma à medida que avançamos na escala hierárquica da perfeição, e qualquer insignificante desvio do dever, desculpável num ser inferior, imperfeito, ainda animalizado, é punido severamente nos que tenham já desenvolvidas todas as suas potências espirituais. Não mais deves claudicar, meu irmão. Já trazes um longo tirocínio feito na escola das provações e da dor, onde purificaste os teus sentimentos. Confio, pois, em ti, sei que serás um rígido cumpridor de todos os encargos que te forem confiados, solícito para com aquele de quem vais amenizar os infortúnios, incutindo coragem e esperança numa alma que, em breve, deixará de permanecer no ergástulo da matéria, cárcere putrescível da chispa divina que, quando liberta, se libra no firmamento constelado. Sidéria vai ter idêntica incumbência junto de uma criatura que já foi estremecida por vós ambos. Trata-se daquele que, na sua penúltima encarnação, foi um dos vossos ancestrais, um dos vossos avós, daquele que obstou a realização do laço matrimonial a que aspiráveis, porque se agastou convosco. Ele tinha o coração saturado de excessivo amor cívico e de orgulho, mas sofreu por vossa causa e não pôde resistir, na avançada idade em que se achava, a separação daquele a quem chamava, com escárnio, o francês, e a quem entretanto adorava. Atualmente reside na Áustria, tendo nascido na Irlanda, de onde se expatriou ainda criança. Órfão e extremamente pobre, um piedoso vienense o levou para sua terra natal. Padece hoje opressões, luta com falta de recursos pecuniários, em país estrangeiro, mas já está regenerado pelas dores que tem sofrido,
sabe amar os filhos de qualquer nação. Contudo, ainda não se convenceu da integridade da justiça suprema, julga que sofre arbitrariamente o que não fez a outrem, pois desconhece a lei da pluralidade das existências, sem o que a justiça divina deixaria de ter o cunho da perfeição. Se der vai, portanto, auxiliar o protetor de um ser evoluído, com a alma completamente mondada das silvas das imperfeições, apta a receber a semente de grandiosos ensinamentos. Ela concorrerá para a suavização das agruras de uma vida de exilado, incutindo-lhe confiança nos desígnios da providência celestial, infundindo-lhe amor ao ser que, no infinito, circulado de estrelas, preside aos nossos destinos, apontar-lhe-á, nas horas de nostalgia, a pátria eterna, o universo, fazendo-lhe saber que a criatura humana não possui uma única terra natal, que deve considerar todas as nações como partes integrantes de um todo indivisível, o orbe terráqueo, e que lhe cumpre amar, como irmãos, todos os povos. Fará que em seu espírito floresçam as grandes e ótimas verdades promanadas do Criador, convencendo-o de que a alma não tem pátria determinada, é qual a ave nômade flor de um ninho onde quer que pouse, em qualquer fronde verde que se balança às lufadas dos favônios ou do siroco. Ele pressentirá o seu carinhoso auxílio como alguém que, mergulhado em profunda meditação, adivinha a aproximação do ente querido que, por detrás, lhe vendou os olhos com as mãos adoradas, as quais, nos momentos de gracejo ou de inocente carícia, tem sempre a maciez da pelúcia. É mister que tu, astral, regresses à terra primeiro que se dere. Poderás, porém, aqui voltar quando te aprouver, ao simples impulso da tua vontade, para fortaleceres o teu espírito com a serenidade que deflui dessa esfera, como quem, sequioso e febril, procura uma fonte hialina para se dissedentar. Ouvirás então os mais formosos salmos e hinos, as mais arrebatadoras músicas, sinfonias inebriantes, que te hão de sugerir excelsos pensamentos. Poderás também compor algumas, quando a inspiração, como filetes de estrelas, jorrar de tua fronte, que se irá cada vez mais enluarando, até que fique eternamente iluminada com o hálio dos mensageiros de Deus. A tua perene felicidade depende do exato cumprimento da missão que vais exercer, a de velar por aquele que, na terra, ainda sofre as consequências de seus erros, anseia pela tua presença, se sente abandonado nos momentos de dor infinita, sepultado no seu próprio corpo, que se tornou pétreo. Vai, astral, infundir, numa alma lanceada de saudade, pensamentos de resignação, de olvido do passado, de veneração ao Altíssimo, de submissão às leis sacras, de esperança no porvir. Serás, doravante, um dos seus invictos guias e desempenha o teu cargo com a mesma dedicação que lhe tiveste quando, sob o mesmo teto, lhe chamavas, Pai. Vais coadjuvar, na sua meritória empresa, um de nossos leais irmãos, o mentor de Della Vigne, que, desde era remota, tem sido infatigável, fazendo ingentes esforços para que ele mudasse de rumo, sempre que suas ideias o inclinavam para o torvelinho do ateísmo e do crime. O teu auxílio atualmente lhe é imprescindível, porque o teu espírito exerce sobre o dele salutar e poderosa influência. Foi graças a essa influência que, quando estavas a seu lado, conseguiste erguê-lo moralmente, encaminhando ao bem e à virtude, que lograste amanhar, enfim, sua alma para a sementeira das verdades transcendentes. Juntos agora, colaborando para atingir o mesmo objetivo, conseguireis mais rapidamente realizar o vosso desiderato, devido ao benéfico predomínio que sobre ele exerces, desde que se te afeiçoou profundamente, desde que se apertaram as guirlandas de ouro desse sentimento extreme, que hoje prende os vossos espíritos. As dolorosas provas, as adversidades estoicamente suportadas em comum, operaram a substituição do ódio que os repelia, como polos magnéticos isônomos, por forças heterônomas,
que os atraem unindo-os um ao outro por todo sempre, porque essas forças magnéticas incontrastáveis e eternas se chamam perdão, ternura, amor. Que é o que o amor não consegue realizar, seja ele paterno, filial, fraterno ou conjugal. Se, pois, dedicado àquele que anseia por ti, astral, e, ao terminares a tua ingente e gloriosa tarefa, poderás aqui repousar por mais longo tempo. Depois, ser-te-ão confiadas outras incumbências, que irão aumentando a tua responsabilidade, à proporção que fores galgando os degraus da escada da perfeição anímica. Todas estas entidades venturosas que vês são verdadeiras andorinhas migradoras, partem exultantes deste orbe, que tanto te maravilha e que é um dos sanatórios do espaço, onde se tonificam as almas, para cumprirem suas primeiras e arriscadas missões espirituais. Mas aqui regressam constantemente, para receberem instruções e, sobretudo, para vigorarem a coragem esmorecida por longos e porfiados prélhios morais, pois que algumas os sustentam e sofrem indescritivelmente quando, já de posse dos atributos inerentes à nobreza de caráter e designados para velar pelos entes que lhes são caros, estes repelem seus salutares conselhos, praticam atos revoltantes, que ofendem a pureza dos sentimentos elevados. Este é, pois, querido astral, um dos inúmeros sanatórios do infinito e ao mesmo tempo uma das suas universidades, para os neófitos ou aprendizes da perfeição espiritual. Não queres conhecer outros mundos ainda mais primorosos? Adotivo de grande contentamento encontram todos os que aqui vêm pousar, ditosos pássaros errádios que se libertaram dessas invernias polares que se chamam provas planetárias, quando algum irmão se acolhe ou passa a outro orbe mais perfeito. Lá tens assistido aos deslumbrantes festivais com que solenizam esse jubiloso acontecimento, pois que aqui não mais reina o egoísmo, nem o receio de separação eterna. O que parte em cumprimento do dever sacrossanto, ou para conhecer novos domínios siderais, volta a estas paragens, saudoso dos amados companheiros que deixou momentaneamente. Este é um dos impérios da imortal esperança. Por isso em todo ele predomina a cor verde que a simboliza no planeta de onde vieste e para o qual vais regressar. Nele, a ideia da separação perpétua não flagela mais a nenhum dos seres com os quais acabas de te relacionar para sempre. Não te sentes ainda com ânimo bastante para a elevadíssima tarefa moral que te confia a providência, proteger quem sofre por ti e por Sidéria, dois satélites da sua alma torturada. Como me hei de escusar, querido mestre, de cumprir a ordem que me derdes, recebendo da onipotência divina, se vos devo a dita e a serenidade que desfruto. Executarei, sem tergiversações ou desfalecimentos, com a maior submissão, todas as determinações que vêm de um espírito preclaro como sois, porque vos venero, admiro e desejo retribuir, como perene gratidão, a solicitude paternal que me tendes dispensado. Constitui agora ardente aspiração minha permanecer ao lado daquele quem dei o sacrossanto nome de Pai, desejando fazer o que lhe prometi sempre, até nos meus últimos instantes da vida terrena. Vós, ó amado Mestre, que me arrancastes ao turbilhão dos delitos, que almejais o meu aprimoramento anímico, não ledes meus pensamentos através da minha fronte translúcida, que se assemelha a campânula de cristal cobrindo uma lâmpada acesa. Posso recusar-me a me desvelar por aquele a quem consagro imperecível afeição? Todo o nosso trágico e doloroso passado se extinguiu. Não há mais vestígio, no âmbito de minha alma, do que fomos um para o outro, em remotas eras, e, como dissestes, o amor filial que lhe voto, qual saneadora esponja, apagou de uma vez por todas os atros caracteres que o ódio gravara no recesso de nossos espíritos e que, quando nos abominávamos, pareciam indeléveis. Apressemo-nos. Deixo novamente a aventura pela dor, mas não me molesto, pois convencido estou de que os conquistadores da felicidade suprema são o sofrimento, o sacrifício, o dever.
Estancar uma lágrima é sentir a alma venturosa. Cumprir um dever sagrado e austero é banhá-la numa caudal de luz, que jamais se extinguirá. Ditas estas palavras, ele me estendeu a mão de névoa radiosa e apertou a minha com efusão, murmurando cheio de emoção e enternecimento. Não foram infrutíferos os meus esforços, pois consegui que te reabilitasses, que te tornasses um espírito reto e nobilíssimo. Senhor, abençoai este irmão que já é digno de ser um dos vossos emissários. Ao proferir esta veemente súplica, ao som de um hino dulcíssimo, todos os irmãos que nos cercavam se concentraram em profunda meditação, formulando fervorosa prece numa real comunhão de ideias. Observei, pela primeira vez, um maravilhoso fenômeno. Vi cair do alto uma chuva de prata pulverizada. Era como se sobre todas aquelas frontes ilibadas, erguidas para o além, numa atitude de prece, joeirasse suavíssimo luar. Senti que meu ser imergia num oceano de paz, de inefável serenidade, flutuando sobre ondas de luminosa suavidade. Logo que todos cessaram de orar por mim, congregamo-nos ao redor da arpiola e, ladeado pelo meu insigne mestre por Sidéria, executei uma sonata que estudava em minha mente, como se houvera transformado num oceano de harmonias. Ao terminar, consagrei ao piedoso amigo que me norteou para o bem e para a felicidade que fruem os redimidos. Entoamos depois, em coro, uma cântico ao incomparável, expressando-lhe tudo quanto transbordava do meu íntimo. Reconhecimento imperecível pelos benefícios dispensados a todas as criaturas, tristeza, por ter de me afastar, embora momentaneamente, daquele remanso, ansiedade pelo regresso, anelo por cumprir estritamente a incumbência que me era dada, desejo ardente de não vacilar nem fraquejar e de ser auxiliado com a bênção divina, áureo broquel que nos torna imunes, invulneráveis aos assaltos do mal, eternamente invencíveis. Sidéria compôs também umas estrofes líricas, que foram cantadas por ela e outros irmãos. Lembro-me ainda das quadras seguintes, que se descoloram quando vertidas para um idioma inexpressivo e imperfeito, tão diverso do original. Criador, nos supremos instantes, em que os vossos fiéis paladinos vão partir para os prélios gigantes do dever, vos imploram, em hino. Enflorai nossas frontes de esperança. Dai-nos bênção fagueira, impoluta, esta é a luz, é consolo, é bonança. Tendo alguém, vencerá toda a luta. Momentos após, deixamos, eu e o meu ínclito mentor, o orbe esmeraldino e começamos, em vertiginoso voo descendente, a demandar o planeta terrestre. Transcorridas muitas horas, divisamo-lo circundado de espessa atmosfera. Depois dos prodígios que contemplara, experimentei um vago temor, um frêmito de desagrado, pois que a Terra me pareceu uma esfera carbonizada, envolta em gaze caliginosa, verdadeira guarida do pranto, das átras expiações, do sofrimento. Mas, para lenir todas as minhas flébeis emoções, ficara-me a lembrança de haver passado algum tempo num radioso paraíso. Onde quer que me achasse, cuidava ouvir, acompanhando-me espaço em fora, como se um rouxinol, perdido no firmamento, estivesse a cantá-lo, o hino mavioso de Sidéria, entoado à hora em que nos separamos. Fora mais um elo que prendera perenemente sua alma saudosa à minha, onde, assim, dois atilhos de luz havia, um vinculando-me à terra, outro ao céu. Capítulo 6. Só então, ao atravessar o espaço em demanda do globo terráqueo, me compenetrei da maravilhosa realidade desfrutada em um mundo fascinador. Enquanto lá estive, achei-me sob o império de um sonho fantástico. Não seria de fato pura fantasia permanecer eu numa região formosíssima, como aquela, povoada de seres cultos, laboriosos, belos, artistas exímios, associados para cooperarem nas grandiosas empresas do bem. Não fora ilusão ter me relacionado com os infatigáveis agentes siderais,
que descem aos planetas de depuração espiritual para suster as almas à beira do pego das iniquidades, aonde as arrasta ao cimo das imperfeições e dos vícios, e prepará-las para a ascensão aos orbes isentos de injustiça, de guerra, de impureza, de hipocrisia, enfim, de todo o acervo de males e defeitos morais que hão flagelado as coletividades de todas as eras. Não. Naquela esfera resplandecente passei horas amenas, conheci as artes no seu máximo requinte. Tudo, entretanto, deixara para cumprir um dever. Daí o trazer tranquila consciência, embora uma certa melancolia me dominasse. Não tive um instante sequer de desfalecimento, porque, como bem sabeis, no espírito esclarecido e avigorado pelas refregas morais, pujante é a tenacidade, hercúlea é a força que o impulsiona para o bem, para a execução das mais arriscadas missões, por penosas que sejam. Nele impera a aspiração de servir fielmente ao Criador, de lhe testemunhar imorredora gratidão, de merecer a sua preciosa bênção, que lhe acende no íntimo focos de luz pura e lhe dá livre ingresso nos mundos modelares, onde já se encontra a felicidade quase em toda a sua plenitude, onde os que se amam com efusão e materialmente não mais receiam os aliciantes apartamentos, a mais pungente das provações. Quando nos aproximamos do globo terrestre, que me pareceu tisnado, enegrecido, umbroso, isolado, em confronto com as rútilas esferas por que passáramos e diante das quais nos detivéramos um momento para melhor as contemplarmos, experimentei um brusco despertar. Compreendendo a emoção que de mim se apoderara, meu querido mentor renovou os seus conselhos, que me sensibilizaram até as lágrimas. Lágrimas. Que são as lágrimas? Fagulhas que se desligam silenciosamente do nosso próprio ser, perdendo-se no éter e deixando nele muitas vezes um suco luminoso que nos segue pelo espaço além, semelhante ao dos aerólitos que, como penas desprendidas desses condores chamejantes, as estrelas cadentes, que voam pelo infinito, são vistos da terra quais lágrimas de luz, serenas e velozes, que levam as crianças a perguntar se as estrelas também choram. Reiterou as instruções que me dera relativamente ao desempenho da minha missão espiritual, traçando a rota que teria de seguir no cumprimento dos meus deveres. As palavras, mal eram pronunciadas, se impregnavam nos refolhos de minha alma. Meu irmão, disse-me ele já sabes o que tens a fazer amenizar as últimas aflições de um ente amado, que, em breve, ao exalar o extremo alento, será levado ao orbe que já conheces e que é ao mesmo tempo um tribunal e uma academia para os iniciados nas missões transcendentes. Sê digno do encargo que te foi confiado e poderás mais longamente gozar do convívio de irmãos lapidados por século de sofrimento. Nunca, porém, queiras ficar inativo, porque o trabalho é o propulsor dos espíritos para o Onipotente. Quem deixou de ser criatura rastejante e banal deve saber abençoá-lo. Todas as entidades que viste, ávidas de progresso, se esmeram cada vez mais no desempenho de tarefa que lhes dão direito a acessos, a promoções na hierarquia espiritual, feitas de acordo com o mérito real, obedecendo à mais íntegra justiça. Só as conseguem os lídimos heróis os mais abnegados, impávidos, laboriosos. Vou deixar-te em breve, astral, saudoso mas exultante, porque te vejo trilhando o áspero carreiro da virtude que jamais desmerecerás do meu conceito. Virei aconselhar-te com frequência, continuarei vigilante, mesmo separado de ti, pois sabes que há uma algema radiosa ligando todos os entes remidos, o amor centelha divina transfundida em nossas almas. Sentimento luz, como o ódio é o sentimento treva. Poderás dulcificar os teus labores quando te aprover, passando algumas horas ledas no mundo que te encanta, onde comporás harmoniosas obras. Terás ensejo de encontrar os que te foram antigos, companheiros, parentes, em passadas existências, e que estão a terminar suas provas planetárias.
Não deixarei de velar por ti, paternal e devotadamente, mas não me verás por algum tempo. Ficarei qual corpo celeste que, sombreado por total eclipse, não pode da terra ser visto, mas continua a exercer sobre ela a mesma influência. Eis-nos, astral,